Nos últimos dias, eu tenho visto muitas críticas ao Felipe Anderson. E bom, eu tenho uma opinião bastante diferente a essas críticas e falo mais. Existe um componente que falta para o Felipe Anderson atualmente. E se isso acontecer, ele vai sim jogar bem no Palmeiras. Boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. O tema de hoje, gente, é um tema que eu tenho já escutado há um tempo e tem sido até pauta entre a torcida do Palmeiras. Eu tenho visto muitos comentários sobre a performance do Felipe Anderson no Palmeiras e comentários como ainda não estreou, que o rendimento está muito abaixo, etc. E falando exatamente sobre isso, ontem, pesquisando alguns vídeos no YouTube, eu vi um comentário no canal Futeboteco que me chamou muita atenção. Para quem não conhece ou não sabe, o canal Futeboteco tem um quadro onde 4 torcedores dos principais clubes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Santos e Corinthians, conversam e falam sobre temas gerais de todos os clubes. E quem fez esse comentário foi o Felipe, que por acaso é palmeirense. Bom, eu vou deixar o trechinho aqui para vocês assistirem, é super rápido, tá? E a gente volta a conversar em seguida. Todos os créditos para o canal Futeboteco. O Felipe Anderson foi cobrado pelo Abel na coletiva. Tenho que te cumprimentar, cara. Essa você venceu. Você me avisou. Jogador normal? Comum da bola. Comum da bola. Ó, Eu corta daqui uma semana. 3 programas. Tá indo. Felipe Anderson, jogador de bola. Seleção brasileira, Felipe Anderson. cara, pro técnico chegar na coletiva e ser perguntado pelo Felipe Anderson e o Abel fazer aquela... Eu falo pra ele. Olha, respirou fundo. Ele tem que ser mais agudo, tem que ir pra cima, não basta jogar bem, tem que ir pra cima, tem que tentar o diferente. O Estevão vem aqui e pagam por ele esse valor por quê? É o jogador que mais erra, mas é o jogador que mais tenta, porra. Você joga na ponta esquerda, você tem que tentar, você tem que ir pra cima, você tem que tentar o que ele fez contra o Juventude. Ir pra dentro, cruzar pro meio da área, dar um passe. Jogador burocrático. Bom, vocês viram aí o que o Felipe falou, né? Eu coloquei esse trecho desse vídeo justamente para exemplificar, de uma forma geral, os comentários que eu tenho visto sobre o Felipe Anderson, sobre as atuações do Felipe Anderson no Palmeiras. Primeiramente, como eu sempre falo, eu discordo com todo respeito dessa afirmação do que foi dito nesses comentários do Futeboteco. Eu acho que nessas horas a gente literalmente precisa separar o joio do trigo. Eu vou te explicar. Primeiro de tudo, o Felipe Anderson estar mal não significa que ele é um jogador ruim, fraco ou, como foi falado, comum. Afinal, estar é muito diferente de ser. Eu já falei aqui para vocês e eu reitero essa minha narrativa de que eu não acredito que alguém desaprende a fazer o que sabe, principalmente se alguém já demonstrou o que sabe fazer. Na minha visão, o Felipe Anderson é sim um jogador muito interessante e que, se bem utilizado e mais, bem utilizado e com esse componente que eu falei aqui no título do vídeo que falta para ele, vai sim deslanchar e ser um jogador peça-chave dentro desse elenco de Abel Ferreira e comissão técnica. Pode ser versátil, que acrescente mais dinâmica no jogo e tenha mobilidade para desequilibrar a zaga adversária. Ele tem sim futebol para isso, demonstrou tanto no Santos quanto na Lazio. E para contextualizar a minha opinião, eu quero compartilhar com vocês em 2 tópicos o porquê eu enxergo esse potencial no Felipe Anderson. Então vamos lá. Primeiro, eu discordo desse comentário de que o Felipe Anderson é um jogador comum. Eu já falei, inclusive, aqui para vocês que a minha análise ela é macro e holística. Ou seja, eu não vejo a situação em foco. Além disso, eu acho raso e injusto definir um jogador de futebol que está apenas há 3 meses no clube e que está desempenhando uma função que não é a que ele se sente mais confortável. E eu falei função porque dentro desse panorama eu julgo importante distinguir função e posição
dentro de um jogo de futebol. Hoje, o Felipe Anderson pratica a função nos jogos. É o que o treinador quer que o jogador execute naquele jogo. Diferentemente da posição, que dentro do âmbito do jogo significa a profissão do jogador, a característica básica do atleta. O que ele mais se acostumou, mais se adaptou ou se sente mais à vontade em um time. Segundo ponto. Sabe o componente que eu falei que falta para o Felipe Anderson? Para mim, o que falta para ele é confiança. E confiança está dentro de um fator de rendimento de um atleta, o fator mental. E sabe aqueles 4 fatores de rendimento que eu falo bastante por aqui? O técnico, tático, físico e o mental? Então, dentro desses fatores, eu acredito que o Felipe Anderson apresenta, sim, um bom rendimento na parte tática. Eu acho que ele desempenha um importante papel taticamente falando. Na parte física, a mesma coisa. Eu acho que não precisa de evolução nesse quesito. Agora, a parte técnica está diretamente ligada e atrelada à parte mental. Afinal, quem comanda as ações para o corpo executar esses comandos é o cérebro. E quando existe essa sobrecarga mental, ou seja, insegurança, receio, instabilidade, o jogador passa por uma espécie de vulnerabilidade, é um sentimento de exposição. O cérebro envia mensagens de alerta e perigo. Por isso o corpo paralisa como um mecanismo de defesa mesmo. Por isso que as ações ofensivas do Felipe Anderson são triviais, fazendo com que ele apresente pouquíssimo repertório, o famoso mais do mesmo. E como prova disso são os erros nos fundamentos básicos do futebol, como passes errados, perda da posse de bola e cautela demais nas ações ofensivas. E é claro que para superar esse momento de instabilidade, os acertos eles são imprescindíveis. Eu sei que a torcida quer e exige que o retorno esportivo de um jogador contratado, ainda mais com o status que chegou o Felipe Anderson, seja imediato. Como o Aníbal Moreno, por exemplo, chegou, apresentou um futebol extremamente eficiente e assumiu a titularidade em pouquíssimo tempo. Mas o que eu quero dizer é que nem todos são assim. Ninguém é igual a ninguém e a adaptação ela é sim necessária. E eu não estou falando aqui que o certo é o jogador começar a render em 1 ou 2 anos. Mas veja bem, o Felipe Anderson tem 3 meses no Palmeiras. Para mim é muito cedo para falar que ele não serve para o Palmeiras ou que é melhor vender ou que a contratação foi um fiasco. E lembra daquele papo de ser e estar? Então, na minha visão, ele está sim num momento muito abaixo tecnicamente falando, mas não que ele é um jogador abaixo da média, muito pelo contrário. Bom, eu espero de verdade, torço muito e acredito que o Felipe Anderson vai ser sim uma peça fundamental dentro do elenco do Palmeiras e que vai sim fazer a diferença. Afinal, ele tem sim o que aprender e melhorar, mas ele também tem muito a contribuir com a sua experiência e, claro, com o seu futebol. E bom, gente, depois de eu ter falado tudo isso aqui para vocês, ter compartilhado o meu pensamento aqui, eu quero muito saber sua opinião. Portanto, deixa aqui nos comentários, combinado? E como eu gosto sempre de falar, aqui no meu canal não tem certo e também não tem errado. Só existe a minha opinião e a sua opinião. Portanto, ela é singular e particular. A única coisa que eu te peço aqui é que você comente, mas sempre com respeito. Combinado, gente? Se você caiu de paraquedas aqui, curtiu o meu trabalho, curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, gente, é muito importante, tá? Junto com a sua inscrição, o que é muito importante também é o seu like, porque assim esse vídeo ele chega com mais facilidade para mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.